Então vamos caminhar um pouquinho mais. Todos os nossos planos, eles serão realizados se Deus quiser. Tem um texto que eu coloquei hoje pela manhã de Tiago, vou repeti-lo novamente. Tiago capítulo 4. Olha só o que Tiago fala acerca daquilo que nós estamos planejando para esse ano. Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim, Tiago 4, 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, um ano inteiro ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. É um grande plano de todos nós aqui ganharmos muito dinheiro esse ano. Para aqueles que estão trabalhando, estão projetando, planejando, vamos agir dessa forma. Vamos procurar ter umas férias, algo que nós possamos adquirir. Mas olha só o que Deus fala. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã e já estão fazendo plano? Que é a vida, diz ali, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés de dizer isso, vamos planejar, vamos fazer, deveriam dizer o seguinte, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, coloque Deus nos seus planos, para que você possa chegar no final do ano e falar, olha, consegui realizar. Seja qual for. Plano de ser batizado, muitas pessoas fizeram esse desafio. O João Carlos está aqui nessa noite, né? João Carlos com a família, estava lá, guardadinho. Agora eu quero ser batizado e não quero perder o primeiro culto de ceia. E aí? Plano foi? Um plano não foi? Foi um plano, conseguiu realizar. Porque ele estava, primeiramente, desejo, teve desejo ou não? Determinação, dedicação, disciplina e colocou Deus. Aí está aqui. Para cultuar a Deus no seu primeiro culto de ceia. Tem muitos aqui que se batizaram recentemente e estão hoje aqui para participar do seu primeiro culto de ceia. Isso é determinação, mas Deus esteve no controle, Deus esteve nos planos. E olhando para a palavra de Deus, nós podemos escolher muitos textos bíblicos que nos recomenda, que tem recomendações de Deus para as nossas vidas. Tem uma passagem, até coloquei na projeção, você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, de Jeremias capítulo 29. Recomendação de Deus para o seu povo. Povo de Deus. Deus deu essa recomendação para eles em Jeremias 29, a partir do versículo 5. Jeremias 29, a partir do versículo 5. Deus deu essas recomendações, esses planos para todas as pessoas, seus servos, mas também para nós ainda hoje. Diz o texto aqui, construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E os filhos se casem e também tenham filhos. Amém? Então, os filhos que já casaram ali, nesse povo que estava aqui, nesse período de tempo, Deus falou, vocês vão para uma cidade, e ali vocês morem, construam casas, morem nessas casas, plantem, colham, mas casem, tenham os seus filhos também casam. Olha só que maravilha. Esse é o nosso plano também, né? Para quem tem filhos hoje que já estão na idade de casar, Deus seja louvado por isso. Que eles casem e construam sua família com sabedoria, dentro dos planos de Deus também. Isso é maravilhoso. Mas o texto continua falando também, trabalhem, diz assim o texto no versículo 7. O versículo 6 fala, ainda vou falar no versículo 6. Casem, tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham os filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde os mandei, como prisioneiros. Olha só que interessante essa palavra. Hoje pela manhã falamos desse texto. Deus mandou um povo como prisioneiro e pediu para que eles pudessem se multiplicar. Pudessem trabalhar, pudessem ali plantar, colher, construir, casar, ter filhos, num país onde eles estavam como prisioneiros. Olha só que interessante, o texto continua falando assim, orem a mim, pedindo em favor dessa cidade, desse lugar, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Então, Deus tinha uma recomendação para o povo que estava preso, 70 anos presos, mas Deus falou, vocês presos, vocês vão continuar trabalhando, continuar progredindo. E nós aqui, que estamos num país livre, será que nós estamos progredindo? Estamos caminhando?
Quais são as dificuldades que temos para realizar nossos planos e sonhos? Temos ou não temos dificuldades? E estamos num país livre. As recomendações de Deus para esse povo são as mesmas para nós ainda hoje. Podemos planejar isso tudo. E podemos também, conforme diz o texto, orar a Deus em favor da nossa cidade, em favor dos nossos governantes, recentemente prefeitos, vereadores também. Ore por eles, para que eles possam trabalhar de forma que nós tenhamos uma vida, conforme diz Paulo Timóteo, uma vida tranquila. Porque se os governantes governarem bem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nós também estaremos bem. Mas temos que orar a Deus por essas pessoas. E continuando o texto aqui, nós temos mais à frente um outro versículo que colocamos hoje pela manhã. Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, 11 a 13, nós temos aqui Deus estabelecendo um plano perfeito para o seu povo. E nós podemos perfeitamente aplicá-los também nas nossas vidas hoje. E nesse texto nós encontramos aqui pelo menos 5 propósitos de Deus para o povo. Para aquele povo que estava ali, 70 anos presos, nós podemos encontrar também os mesmos propósitos para nós ainda hoje. E hoje pela manhã eu falei do primeiro propósito de Deus. Qual é? O primeiro propósito de Deus é reconhecermos que o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Olha o que diz Jeremias 29, 11, na parte A. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ninguém melhor do que Deus conhece os planos que Ele tem para nós. Nós temos planos, mas Deus conhece muito melhor. Se você quer saber os planos que Deus tem para você, é só olhar para a palavra dEle. O texto fala, depois que Ele falou tudo aquilo de recomendação para plantarem, colherem, terem filhos e casarem e tal, Ele chegou nesse ponto e falou, olha, porque eu é que conheço o plano que tenho para vocês. Plano que tem para vocês. Tudo que existe, conforme falamos hoje pela manhã, tudo que existe foi criado com propósito. Propósito único, exclusivo, individual, mas sempre com um bem coletivo. Nós fomos criados com propósito. E o nosso propósito que Deus nos criou é para glorificar o nosso Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vou repetir mais uma vez o que eu falei hoje pela manhã, que quando Deus criou os seres, todos os animais, Ele criou com propósito, e até hoje todos os animais cumprem com perfeição o propósito que Deus estabeleceu para eles. Todas as plantas, as árvores, tudo foi criado por Deus, eles cumprem com propósito, multiplicando, dando frutos, frutificando, tudo. E é interessante notar que todos esses seres criados por Deus, todos eles têm um propósito intrínseco e eles estão cumprindo a risco que Deus determinou. E quanto a nós? O que tem falhado? Deus deu a ordem para Adão e Eva, crescei e multiplicai. Depois que destruiu o mundo com o dilúvio, falou para Noé a mesma coisa, vocês devem ser fecundos e multiplicar. Mas o que estava aumentando, na verdade, não era só a multiplicação de seres humanos, era a multiplicação de iniquidade, de pecado. E o homem estraga tudo o que Deus tem feito de perfeição. Isso tudo que está acontecendo de pandemia, não é por causa de Deus. É nós mesmos que criamos isso. Fomos nós mesmos. Lá Isaías fala dessa profecia que está acontecendo hoje, já está registrada em Isaías. Está acontecendo isso porque nós é que não cuidamos bem daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus criou. Então nós temos essa tendência de buscar, achamos que somos perfeitos e tentamos criar meios e formas e vamos desagradando a Deus com isso. Tudo que existe de alguma forma foi feito por Deus e criado por Deus com propósito. Nós somos criados com propósito. E temos que procurar evoluir nesse propósito. Como eu falei mais uma vez de manhã, falando do celular, de quando começou isso em 95, quando chegou no Brasil, chegou um pouco antes para algumas pessoas, ele era um tijolar, né? Era um tijolão. Hoje ele já está aí muito avançado, você consegue ter de tudo. Tem pastores que estão pregando e estão aqui com o smartphone dele passando na projeção, né? Só falta agora a holografia, né? Só falta a holografia. Nós estamos aqui uma imagem pregando e pessoas ali assistindo. Só falta isso, mas isso tudo tem evoluído. E nós? Nós temos, às vezes, regredido. Tem tanto conhecimento, tem pessoas com tanto conhecimento técnico,
Mas quando chega na parte espiritual e relacional, pecam, perdem tudo. Perdem família, perdem casamento, porque não tem o conhecimento vindo de Deus para aquele relacionamento. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? É verdade. Você que faz um doutorado, um mestrado, faculdade, você estudou para isso. Agora, quando chega na questão do relacionamento conjugal, relacionamento pessoal, a gente começa a ter atrito, porque a gente acha que pode, que sabe. Mas olhando para essa verdade da palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. E nós, reconhecendo isso, esse desafio pela manhã foi reconhecer que o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Amém? O plano perfeito projetado para a nossa vida é feito apenas por Deus. Nós ouviremos muitos planos das pessoas que estão à nossa volta nesse ano, pessoas que vão nos fazer propostas de planos mirabolantes. Mas você deve colocar na balança se esse plano que você está ouvindo faz parte do plano de Deus. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. Então procure entender se esse plano que você está recebendo, ou que você está projetando, está nos planos de Deus. Mas olhando para essa palavra aqui, nós temos o segundo propósito em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, que nós vamos falar nessa noite. Os planos de Deus sempre será de paz e não de mal. Amém? Você crê nisso? Os planos de Deus sempre serão de paz e não de mal. Essa é a proposta de Deus. Planos de paz, diz o versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. E diz ainda outra versão, na linguagem Almeida Revista Atualizada, diz que esse mesmo texto fala assim: pensamentos de paz e não de mal. Talvez a sua versão fale dessa forma: pensamentos de paz e não de mal. Alguém já calculou que nos últimos 3.500 anos, o mundo teve apenas 286 anos de paz. Em 3.500 anos, o mundo teve apenas 286 anos de paz. Isso está no livro de Rick Warren, que fala sobre o poder para ser vitorioso, da editora Vida, fala dessa pesquisa que foi feita. 3.500 anos de existência e 286 anos de paz apenas. O mundo está em guerra. É ou não é? O mundo está em guerra. E a guerra é constante, não só de países contra países, mas também de famílias contra famílias, de pais contra filhos, esposos contra esposas. A guerra existe a todo instante, em todo e qualquer lugar. E nós ansiamos por paz. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos que Deus, Ele tem um plano de paz para nós, diz o texto, e não um plano de mal. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não é igual à paz do mundo, a paz de Cristo. A paz que o mundo oferece é para dizer assim, olha, tem que parar as guerras para que você possa ter paz. A paz de Cristo é paz em meio às guerras. Como você pode estar em paz com essa enfermidade que você tem? Como é que você pode estar em paz se a Covid levou um ente querido seu? Como é que você pode estar em paz se você está passando por essa dificuldade de trabalho, de relacionamento? Tudo isso é a paz que Deus nos dá. E Cristo nos oferece, diz o texto aqui, deixo-vos a paz, João 14, 27, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E ele continua falando, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo está em guerra. E a guerra é constante. Talvez você esteja em guerra agora, com você mesmo. Ou talvez vocês pensem, não vou, esse ano não vai ter nenhum problema, não vou entrar em guerra. Vai acontecer, vamos ter guerra. Mas a paz que Cristo oferece é a paz em meio à guerra, amém? E continua falando dentro dessa mensagem, Deus nos oferece uma paz, e essa paz em Filipenses 4, versículo 7, é uma paz que excede todo entendimento.
Diz o texto lá, Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as duas principais áreas da nossa vida, diz o texto, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a paz que Deus nos oferece. É uma paz que excede todo o entendimento. Se você hoje está em guerra, pense na paz que Deus nos oferece. E essa paz nós obtivemos por quem? Alguém sabe? Com certeza sabemos, né? Estamos na igreja que prega a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos o quê? Paz com Deus por meio de quem? Jesus Cristo. Ele que nos trouxe a paz de Deus. Nós antes éramos inimigos de Deus, passamos a ser reconciliados com Deus através de Cristo. Então essa paz que Deus oferece para Jeremias, através do profeta, é a mesma paz que nós temos hoje também. Deus tem um pensamento de paz e não de mal. Deus jamais nos conduzirá a caminhos de guerra. Olha comigo o que diz Hebreus 13, lá em Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 13. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que promove a paz. Tem uma passagem, antes, enquanto vocês estão achando o texto aí, tem uma frase que diz que um rei, ele nunca pode almejar uma guerra, mas sempre deverá estar preparado para ela. Seja qual for a guerra, devemos estar preparados. E nossa preparação vem de Deus, porque é o Deus da paz. Amém, irmãos? Olha comigo o que diz Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 20 e 21, diz assim, ora, o Deus da guerra, é isso? Não. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos, o quê? Aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Termina com amém. Amém? Olha só que maravilha. O Deus de paz, que ressuscitou Cristo, opera em vocês, em cada um de nós, essa paz. E quando nós estamos em paz com Deus, irmãos, nós vamos estar em paz com todas as pessoas que estão à nossa volta. Nosso motivo de grande desgaste nesse ano que passou, de guerras que nós provocamos, foi porque nós não estávamos em paz com Deus, e nem em paz conosco mesmo, com nós mesmos. E por esse motivo nós promovemos guerras. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue de eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Agradável diante de Deus, por Jesus Cristo. Então, diante disso, nós temos aqui esses propósitos de Deus. Primeiro, é crer, é reconhecer que o plano de Deus, projetado para nós, perfeito, é unicamente feito por Deus. E o segundo propósito que nós temos de Deus, Deus vai nos trazer um plano de paz, e não de mal ou de guerra. Amém, irmãos? Continuando essa mensagem, nós temos aqui o terceiro propósito que faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, para esse ano. Eu gostaria de concluir a mensagem com esse terceiro plano, propósito de Deus, que diz ainda no versículo 11. Vamos ficar nesse versículo com esses três. Diz assim o versículo 11, lá no finalzinho, depois que ele fala, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e o quê? Um futuro. É o que diz o finalzinho do versículo? Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Muitos dos nossos planos são frustrados porque nós temos a tendência de colocar a confiança e a nossa esperança em nós mesmos ou em pessoas. Essa é a grande verdade. Muitos dos nossos planos nesse ano serão frustrados porque nós vamos confiar em nós mesmos ou confiar em pessoas. Quando confiamos em nós mesmos, nós falhamos. Quando nós confiamos em pessoas, essas pessoas falham conosco e a gente fica frustrado.
Os nossos planos têm que ser confiados em Deus. Deus é o Deus da esperança. Amém, irmãos? Deus é o Deus que nos dá essa esperança. O próprio Jeremias disse um pouco adiante, um pouco antes desse texto, lá em Jeremias 17, versículo 7, se puder voltar um pouquinho a sua Bíblia lá, Jeremias 17, 7, olha só o que ele disse, falando que o Deus da esperança, nos dá esperança em um futuro, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Devemos confiar em Deus, porque Ele é a nossa única esperança de um futuro diante dele promissor. Só pediria aos irmãos, pode ligar o ar-condicionado um pouquinho? Que está um pouquinho abafado aqui. Então, diante dessa verdade, irmãos, Deus, os planos de Deus é nos dar um futuro e uma esperança. E quando nós confiamos em pessoas, nós falhamos. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós falhamos também. Se eu pegar, Nathalie. E qual é a esperança que Deus nos oferece? Que tipo de esperança é essa? Será que a Bíblia fala das qualidades, das características dessa esperança? Será que existe alguma característica que nós podemos olhar para essa esperança de Deus, para as nossas vidas e confiar nessa esperança? Será que existe algo na Bíblia? Vamos ver comigo aqui algumas características dessa esperança de Deus. Em primeiro lugar, a esperança de Deus, ela é viva. Não é esperança morta. Quando você confia em pessoas, em si mesmo, a esperança é morta. Pode ser que não aconteça. Pode acontecer e pode não acontecer. Mas quando confiamos em Deus, a esperança ela é viva. Olha comigo o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A esperança de Deus é primeiramente viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma esperança viva, não é uma esperança morta. Essa é a primeira característica da esperança que Deus nos oferece, uma esperança viva. Se temos planos frustrados no ano que passou e temos planos que estamos pensando em pessoas, em coisas, em nós mesmos, pode ser uma esperança morta. Mas a esperança que Deus nos oferece, ela é primeiramente viva, porque diz o texto aqui, pela sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Se Cristo morreu e ressuscitou, Ele está vivo. E essa é a viva esperança que nós temos. Mas é também, além de ser uma esperança viva, a Bíblia fala que a outra característica da esperança de Deus é uma esperança salvadora. 1 Tessalonicenses 5,8, temos outros textos também para ler. 1 Tessalonicenses 5,8 diz dessa esperança salvadora. Mas nós, porque somos do dia. 1 Tessalonicenses 5,8. Esperar vocês acharem. Uma esperança viva, primeira característica, uma esperança salvadora. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É o que o texto fala. Tendo por capacete a esperança da salvação. Então, além de ser uma esperança viva, uma esperança que salva. Não é uma esperança que nos deixa no meio do caminho. Não podemos confiar em homens, confiar em pessoas, porque essas pessoas e homens não morreram por nós. Ninguém morreu na cruz por você. Quando você deixa de estar com Deus porque a pessoa chamou você para estar fora, você não vai olhar para aquela pessoa como seu Cristo, como seu Salvador. Não. Só está te levando para um mau caminho. Mas quando nós confiamos em Deus, nós cremos nessa esperança que é salvadora. E também, mais outra característica, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 6, 19, vamos encontrar mais uma característica dessa esperança de Deus. Hebreus 6, 19, é uma esperança segura. Uma esperança que você pode confiar. Essa é a esperança de Deus. Esperança segura.
Hebreus 6,19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Amém? Nós podemos ter essa segurança de que as nossas orações chega a Deus. É uma esperança segura. Em quem temos colocado a nossa confiança? Em quem temos buscado a segurança? Muitos confiam em carros e cavalos, diz lá um salmo. Nós, porém, fazemos menção ao nosso Deus. Muitos confiam em projetos e planos que não estão dentro dos planos e projetos de Deus e por isso se frustram. Estou olhando para essa palavra, nós temos aqui essas características da esperança de Deus. Ela é viva, ela é uma esperança salvadora, uma esperança segura, mas é também, além de tudo isso, uma esperança que nos traz alegria. Você se alegra nessa esperança de Deus? Não é porque eu estou falando aqui que você vai dizer amém, mas é porque a Bíblia diz. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Se tem algo que devemos nos alegrar, a Bíblia recomenda, é nesse texto de Romanos 12, 12. Olha só o que diz: alegrai-vos na esperança. Alegre na esperança. Alegre nessa esperança, porque essa esperança, irmãos, não é para essa vida aqui que nós temos. Temos sim, muitas coisas a alcançar com a esperança em Cristo. Temos projetos para ser alcançados, esperando em Cristo, em Deus. Mas essa esperança diz aqui, alegre-se, diz o versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ore, mas antes de tudo, alegre-se nessa esperança. Porque essa esperança ela é viva, ela é salvadora, ela é segura, mas é também algo muito interessante na palavra de Deus, que não é uma contradição isso que eu vou falar agora, ela é invisível. Alguém pode ver a esperança? Essa esperança de estar com Cristo? Alguém sabe como vai ser lá? Uma vez perguntaram para Russell Shedd, um dos maiores escritores, pastores que nós tivemos aqui no Brasil, Russell Shedd, perguntaram como é que é a morte, como é que é lá? Aí ele falando da forma simples que ele sempre falava, olha, eu não sei, eu nunca estive lá. O dia que eu estiver lá eu volto para contar, vocês querem? Ninguém quis. Ninguém sabe. Ninguém se pode projetar, pode imaginar, mas ninguém sabe como será. Mas é uma esperança viva, uma esperança salvadora, uma esperança segura, é uma esperança que nos alegra, mas é uma esperança invisível. Olha só o que diz Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. São 7 características dessa esperança. Se você está anotando aí, 7 características. E a quinta característica é uma esperança invisível. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Então, se estamos esperando, é algo que nós não estamos vendo ainda, mas sabemos que ela está lá. Por que nós sabemos? Porque a Bíblia diz. Quando Estevão estava sendo apedrejado, morto, a pedradas, o que ele viu? Ele viu os céus abertos e Jesus Cristo sentado à direita de Deus. Ele conseguiu contemplar. E Paulo, quando esteve numa visão e foi levado ao terceiro céu, e quando ele teve aquela visão, diz a palavra de Deus que ele demorou 14 anos para falar dessa visão para as pessoas. Não é alguém que teve uma visão ontem e está pregando no domingo seguinte. Não, ele demorou 14 anos para falar. O que eu vi lá no terceiro céu, algo que não tem como poder imaginar, não dá nem para contar para vocês de tão maravilhoso que é. Ele viu isso. E João, na ilha de Patmos? Algumas pessoas tiveram o privilégio de ver. Mas nós não, é esperança invisível. Mas nós cremos pela fé que essa esperança que Deus nos dá, ela é primeiramente viva, salvadora, segura, alegra, invisível, mas ela também, mais 2 características que eu quero dizer para vocês nessa noite. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Em Tito, nós vamos encontrar 2 características dessa esperança de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 13.
Aqui nós encontramos que é uma esperança bendita, não maldita, bendita. Diz o texto aqui: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estamos aguardando essa bendita esperança, não é maldita, é bendita. Aguardamos, vamos aguardar essa esperança firmes na fé, na confiança de que ela nos alegrará. E nos alegra ainda hoje, mesmo não tendo alcançado ainda, porque ela é invisível. O texto fala bendita esperança, e mais à frente um pouquinho, em Tito capítulo 3, versículo 7, nos fala também de algo maravilhoso para fechar essa questão das características da esperança de Deus. Ela é uma esperança eterna, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a esperança eterna. Tudo que nós temos aqui para realizar nesse ano de 2021, todas as esperanças que temos, elas não são eternas, ficarão aqui nessa terra. É ou não é verdade? Alguém tem planejamento, conforme diz Jeremias, lá, capítulo 29, construir casas, né? Plantar vinhas, depois colher frutos e ter filhos, tudo isso vai ficar aqui. Os filhos vão se converterem a Cristo Jesus como Salvador, estão na glória com a gente também. Amém? Mas todos os bens materiais que nós vamos adquirir nesse ano, todos os projetos e sonhos que nós temos, ficarão aqui. Mas a eterna esperança que temos em Cristo é para nós nos levar para estar com Ele para sempre. Essa é a esperança que Deus nos promete. Então, diante dessa mensagem, irmãos, nós temos aqui o terceiro objetivo, propósito de Deus. Os planos de Deus é para nos dar uma esperança e um futuro. E esse futuro que Deus nos coloca é um futuro eterno, algo diferente daquilo que nós temos hoje. Todos os projetos e planos que nós temos vai ter um dia que vai terminar. Mas o único que não termina é aquele projeto da salvação. Nós o levaremos para a eternidade. Amém? Então, concluindo essa mensagem, tudo que foi criado por Deus foi criado com propósito. A pergunta que nós fazemos essa noite: nós temos cumprido esse propósito de Deus pelo qual nós fomos criados? É tão bom, maravilhoso quando nós observamos pessoas se convertendo, chegando-se a Deus, reconhecendo que é pecador e buscando a Deus como Salvador. É o propósito dele. O desejo de Deus, lá em Timóteo, diz é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas quando nós não cumprimos esse propósito de Deus, é outra verdade que eu quero falar para vocês nessa noite aqui. Quando nós não cumprimos esse propósito de Deus, nós levamos muitas pessoas a não buscarem a Deus. Porque olham para nós e falam: olha, crente igual você? Quero ser não. Você fala muito palavrão. O que você fala mais alto do que você diz. Será que alguém já falou isso para você? Como cristão? Espero que não. As nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras. É ou não é? É tão bom quando você reconhece alguém pelas suas atitudes, fala: você é diferente. E que esse ano a gente possa ser identificado não pelas nossas palavras, mas pelo que nós fazemos, pelas nossas ações. E que as nossas ações testifiquem, como diz o Rubens, uma vez falou em um devocional aqui na igreja, que nossas ações testifiquem o nosso Deus e não o inimigo. Porque aquilo que nós fizermos nesse ano vai testificar a Deus ou o inimigo. Então, nós temos que cumprir esse propósito de Deus. E o propósito maior de Deus é que nós possamos glorificá-lo. Reconhecer que todo projeto e plano perfeito é feito por Ele. Reconhecer também que nós devemos buscar a Deus, colocar todos os nossos planos e projetos diante dEle. Reconhecer que Ele nos dá um futuro, uma esperança. E olhando para essa mensagem, irmãos, concluindo essa mensagem, tem uma canção que hoje pela manhã nós passamos aqui, do Victorino Silva, é um cantor gospel muito antigo, há mais de 50 anos de carreira. Ele tem algumas canções que nós cantamos na igreja, nas igrejas, ele é da Assembleia de Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, eu falei: eu vou usar essa música, vou fazer uma edição nela, vou colocar algumas imagens e quero trazer para a igreja esse cantor. Ele não está aqui presencialmente, mas vai nos abençoar com a música.
Então, ele fala que Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros ele deu os céus. Alguém já ouviu essa música? Ao rio ele deu um leito. E para mim, um caminho ele traçou. E esse caminho passa pela cruz. Amém? Vamos ouvir essa canção, depois vamos orar e vamos para a ceia.